Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 5 de abril e a designação do Vem Segue para essa semana é nós estudarmos Doutrina e Convênio da sessão 30 à sessão 36. E são muitas escrituras aqui a respeito da obra missionária, porque a igreja estava ali no seu começo, né? E todo homem ali que se batizava e recebia o sacerdócio, o primeiro chamado na igreja era ir pregar o evangelho. Então muitos saíram para pregar o evangelho. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Doutrina e Convênio, sessão 31. Tá bom? Eu vou ler o versículo 1. Essa revelação aqui foi dada a Thomas B. Marsh. É uma história bem conhecida na igreja, né? Thomas B. Marsh, porque ele aos 35 anos de idade ali, ele se tornou também apóstolo, né? Ele ficou sendo presidente do coro dos 12 apóstolos. E tem muitas histórias que as pessoas contam sobre Thomas B. Marsh, né? Mas o versículo 1 aqui menciona o que sobre ele, né? Diz assim, seção 31, versículo 1. Thomas, meu filho, bem-aventurado és tu por causa de tua fé em minha obra. Nós sempre devemos trocar o nome na escritura como se o Senhor estivesse falando conosco, né? Então eu diria aqui, Vanderlei, meu filho, bem-aventurado és tu por causa de tua fé em minha obra. São palavras doces, né? Mas o que aconteceu? Por que realmente ali Thomas B. Marsh, né? O Senhor estava falando que ele tinha fé, né? Qual é a história da sua conversão? Tá bom? E também eu vou fazer como se fosse uma biografia rapidinha aqui para que nós possamos entender um pouco a história de Thomas B. Marsh, tá bom? Bom, para princípio de conversa aqui, poucas pessoas, até mesmo no princípio da igreja ali, teve tantas revelações publicadas em Doutrina e Convênio como Thomas B. Marsh. Ele teve a sessão 31, que foi especificamente para ele, teve a sessão 112 também, e também ele é mencionado em outras 4 revelações ali, ele recebe algumas instruções específicas também. Tá bom? Então ele tem muita participação aí dentro do livro, né, de Doutrina e Convênio, né, comparado com outras pessoas. Bom, Thomas B. Marsh, ele tinha a sua esposa ali, ele tinha 3 ou 4 filhos, eu acho que o mais velho tinha 9 anos, eu não me lembro, né, eu acabei de ler ali o livro Revelação em Contexto, eu peguei essas informações lá, não sei se era 3 ou 4 filhos, o mais velho tinha 9, e ele se sentiu inspirado, né? Na verdade a história dele começa aos 14 anos de idade, ele sai de casa, começa a trabalhar para o seu próprio sustento, depois se casa ali, e depois ele se sente inspirado, ele gosta de estudar a Bíblia, frequentava outras religiões para conhecer, mas chegou uma ocasião que ele sentiu que a igreja de Jesus Cristo seria restaurada na terra, e ele sente por inspiração que ele deve, né, viajar. Ele saiu ali por inspiração, e aí ele foi a um certo local, ele encontrou uma mulher, e essa mulher disse para ele sobre um rapaz, né, que havia achado escrituras de ouro ali, e ele ficou muito interessado nessa história. Então ele foi até Palmira, e lá ele se encontrou com Martin Harris, e aí Martin Harris levou ele até a gráfica ali, né? E ainda a igreja não tinha sido organizada, né? Estava fazendo a publicação ali do livro de Mormon, e havia sido publicado ali na gráfica grande, né? 16 páginas apenas do livro de Mormon. Ele leu essas 16 páginas, né? E aquilo tocou ele de tal forma, e o Martin Harris levou ele até Oliver Cowdery para que ele pudesse tirar qualquer dúvida ali. E ao conversar com Oliver Cowdery, quando ele volta, né, para junto da sua esposa ali, que estava na casa de alguns parentes enquanto ele estava viajando, e aí ele vai lá e fala, presta o testemunho para a esposa dele do que ele descobriu e que ele já sabia que a obra era verdadeira. Então podemos ver que algumas pessoas têm tanta fé, né? As impressões que ele recebeu foi tão nítida que em poucas coisas que aconteceu ali, ele já se convenceu, né? Ele já recebeu o testemunho dele. Então ele pega a esposa dele e se muda, né, para lá onde está mais para perto do profeta, do povo, porque ele sabe ali das coisas que vai acontecer. Bom, enfim, logo depois que a igreja é organizada, ele é batizado, ele é chamado como missionário, ele sai para pregar, e aos 35 anos de idade ele foi chamado como
presidente do coro dos 12 apóstolos, né? Então, ele dirigiu o coro dos 12 apóstolos aqui, tem uma história muito bonita. Porém, também tem uma parte que muitos membros da igreja usam sobre a história de Thomas B. Marsh, tá bom? É sobre a esposa dele, Elizabeth. Ela tinha feito um acordo com uma outra irmã, né? De elas trocarem o leite ali para fazer queijo. E na hora de levar o leite, né, para outra mulher, supostamente ela tirava a parte de cima do leite ali, a nata, a parte mais rica para fazer o queijo. E aí houve confusão por causa disso, trocas de acusações. E aí eles não conseguiram resolver entre si, né, entre as famílias. E aí Thomas B. Marsh decide levar o caso para a igreja, né? E eles julgam ali e diz que Elizabeth estava errada, né? Mas Thomas B. Marsh, ele não aceitou. Então ele falou, não, vou levar o caso para a primeira presidência. Ele levou o caso ali para a primeira presidência e novamente, né, perdeu ali, né? Eles deram a causa para outra mulher, né? Porque, bom, enfim... Thomas B. Marsh, ele disse essas palavras aqui a respeito desse acontecido, né? Tá no livro Revelação em Contexto. Já frustrado, Marsh teria declarado que defenderia o caráter da esposa, mesmo que tivesse de ir para o inferno por isso. São palavras fortes, né? Ele falou que não mudaria de opinião. Olha, uma simples coisa que estava acontecendo, né? Era só acabar a sociedade ali, mas por causa de leite, né? Ter essa confusão toda ali por causa da nata do leite. Então, parece algo bobo que a gente fala aqui, mas quantas pessoas, né, não se afasta do evangelho porque ou brigou com o bispo, ou por causa de alguém da liderança, ou às vezes nem por causa de alguém da liderança, por causa que brigou com alguém, né, discutiu com alguém da igreja ali, fica ressentido com alguma palavra e se afasta da igreja. Então, parece que a gente está lendo isso aqui que aconteceu bem lá na época de Joseph Smith, mas acontece hoje em dia também, e nós devemos tomar cuidado, tá bom? Antes de falar igual Thomas B. Marsh, não, eu quero estar certo, não. Eu acho que é melhor você seguir no evangelho, né? Deixar essas coisas para lá do que querer resolver dessa maneira ou abandonar a igreja, né? Isso aí eu acho que a opinião nossa é comum sobre isso. Mas quem vivencia, né, a situação, eu aposto que tem gente que está ouvindo essa mensagem que conhece ou que já passou por isso, né? Pelo sentimento de querer deixar de ir na igreja por causa de algo que alguém disse ou por causa que aconteceu algo em uma atividade. Gente, não compensa, tá bom? Thomas B. Marsh aqui, ele não recuou nesse momento e ele preferiu realmente sair da igreja. E ele fica fora, né? Ele abandona ali o coro dos 12 apóstolos, ele sai realmente da igreja e ele fica por 19 anos longe da igreja. Quando ele volta, as palavras dele é o seguinte, diz aqui, né? Inclusive, quando ele se afastou, ele escreveu uma carta, né, para a milícia do estado ali. Ele não somente se afastou, mas ele começou a ser contra os membros da igreja, né? Isso tudo porque ele sentia também, não só o caso do leite, mas ele sentia ciúmes ali do profeta, coisa assim. Então ele escreveu carta falando que os membros da igreja eram obrigados a pegar em arma para lutar contra o condado na qual eles viviam ali. Então ele inventou toda essa história e por causa disso, quando a carta chegou na mão do governador, eles reuniram a milícia ali e 15 mil, né, membros, 15 mil famílias ali, eles foram expulsas do condado por causa dessa carta, né? Então contribuiu ali para o extermínio, né? Eles fizeram um decreto de extermínio caso eles não saíssem do condado ali. Então, além dele ter se afastado, ele foi contra, né, o evangelho e quis prejudicar. Isso foi muito ruim. Mas depois de 19 anos de afastamento, ele volta dizendo as seguintes palavras. Marsh lamentou, dizendo: o Senhor poderia passar muito bem sem mim, e não perdeu nada por meu afastamento de suas fileiras, né? Como se fossem os soldados do Senhor ali. Que o Senhor não perdeu nada com ele, com o afastamento dele das fileiras dos soldados do Senhor. E aí ele conclui dizendo: mas o quanto eu perdi, né? Então, aquele que se afasta realmente é o que mais vai perder, né? Então, que nós possamos usar esse exemplo aqui. Vou terminar aqui com
o versículo que eu comecei, né, em Thomas B. Marsh lá, o versículo 1. Thomas, meu filho, bem-aventurado és tu, por causa de tua fé em minha obra. Então podemos ver quantas coisas ele perdeu, né? E como ele era abençoado pela fé dele e tudo, mas em algum momento ele perdeu isso aí. E a importância de nós lermos as Escrituras todos os dias, para nós manter nossa fé firme. Bom, então novamente aqui hoje compartilhando mais um dia com vocês. Não deixem de acompanhar esse estudo diariamente comigo, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.